Bom, meus amados, estamos aqui trazendo partes de alguma meditação, estudo da Palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar com você hoje a respeito da carta de Judas, que provavelmente Judas, ele foi irmão de Tiago, né? E se nós lermos a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 6 e o versículo de número 3, nós vamos encontrar algumas referências que nos diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Então vemos que Judas, não o traidor, mas esse Judas que deixou esta carta maravilhosa aos nossos corações, de muita importância, de alerta a respeito dos falsos profetas, de tantas coisas que viria a acontecer nesses últimos tempos. E vemos que Judas, em Gálatas, olha só, capítulo de número 1 e o versículo também de número 9 ou 19, diz assim, Gálatas, capítulo 1 e o verso de número 19. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Então Tiago era irmão do Senhor Jesus, esse que escreveu a carta de Tiago, ele próprio, agora englobado aqui na irmandade desse tal Judas, que dá a nós levar a entender que Judas era desta família e também irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos que em Atos também, capítulo 1, olha o que diz a preciosa palavra de Deus. Atos, capítulo 1 e o versículo de número 14, diz assim: todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Vemos aqui pontos que eu estou trazendo que dá a alusão ao entendimento que esse Judas era o irmão do Senhor e Salvador Jesus. E o propósito da carta de Judas, o propósito principal foi para advertir a igreja, para alertar a igreja, para chamar a atenção da igreja aos acontecimentos que posteriormente viria e que também estava acontecendo naqueles momentos. E vemos que no verso de número 3 da carta de Judas e o verso de número 4 também nos diz: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, da qual nós é comum sentir a necessidade de vos escrever, e exortar-vos para batalhar pela fé, que Deus uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se introduzirão com dissimulações, os quais desde há muito estavam determinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo.
Então, aqui Judas está chamando a atenção para que aquele povo, para que a igreja não viesse ser enganados, para que a igreja não viesse ser ludibriada, enganada, que o povo viesse se apostatar. Então Judas estava alertando que haveria homens que iria dissimular a palavra, queria ludibriar e tirar a essência da salvação que há em Cristo Jesus. E no verso 1 e no versículo 2, ele traz aí a saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. Vemos nesta saudação que Judas ele não tinha pretexto de engrandecimento. Judas era um profeta, um apóstolo humilde, que ele nem se considerou em chamar de irmão de Jesus, se considerou em alertar e se expor como irmão de Jesus, mas ele diz irmão de Tiago, servo do Senhor Jesus. Porque ele bem sabia que Jesus, ele foi sim gerado pelo ventre da mãe, então, de Tiago, dele propriamente, de João, mas ele sabia que Jesus era muito mais excelente, muito maior do que aquele plano familiar, convivencial, né? Ele era o próprio Deus. Então, por isso eu creio que até Judas não sentiu digno de dizer irmão do Senhor Jesus Cristo, mas disse irmão de Tiago. Vemos que o motivo da carta era para exortar a invasão de falsos profetas, mestres, que introduziria, que colocaria no meio do povo, disseminaria heresias, que disseminaria contendas, coisas assim semelhantes. Então Tiago vem agora advertendo acerca de como Deus tratou o povo que pecou outrora, e até mesmo os próprios anjos. No versículo 3 e 4, nós vemos o motivo da carta. E agora nos versículos 5, vemos o castigo de Israel por causa da sua incredulidade. Quantas pessoas incrédulas nos dias de hoje. Quantas pessoas que desacreditam do Senhor, das suas palavras, das suas promessas. E Israel pagou um alto preço por desacreditar do Senhor. E vemos que eles tiveram um destino também, os anjos, terrível. No versículo 6 ao 7, fala a respeito dos anjos caídos e também dos habitantes de Sodoma e de Gomorra, que Deus tratou, que Deus entrou em juízo, que Deus entrou com a reta justiça de Deus. E vemos também que a descrição do verso 8 e 13 da característica de mestres ímpios e o juízo sobre eles também, que seria agora promulgado. E vemos que ele também nesta carta, ele fala a respeito das referências a profecias, de coisas que havia já sido profetizada a respeito
do Mestre, a respeito da salvação, a respeito do querer de Deus para a humanidade. Verso 14 e 16 diz que de Enoque, que tinha predito a condenação dos homens ímpios, que seria atual, que eles deixaria Cristo de lado, que deixaria, aleluia, de adorar a Deus, de servir a Deus, de honrar a Deus. Então Enoque, muitos anos, já havia profetizado a respeito desse flagelo, né, para aqueles que invocam ao nome do Senhor. Vamos ver mais um ponto aqui, ponto B. Os apóstolos acerca dos escândalos que viria nos últimos dias. Pessoas que se apostatariam da fé, da genuína fé, dos princípios rudimentares para a salvação, iriam escarnecer do Senhor, iria deturpar a fé do povo. E hoje nós vemos aí pessoas tirando o foco de Cristo, a fé das pessoas, e apoiando em objetos, apoiando em vassouras, apoiando em sal, apoiando na cruz, apoiando a fé das pessoas em coisas palpáveis, sendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Mas hoje o mercantil da fé, infelizmente, está estampado nas manchetes, nas redes sociais, né? É óleo de Israel, é água de Israel, é lencinho que vai e que vem. Daí tem pessoas que dizem, mas Paulo enviava os seus lenços. Meus amados, Paulo estava preso. Paulo, partes da sua vida foi em cárceres privados e até em cadeias. Mas a palavra de Deus ia onde Paulo não poderia ir. Então seus aventais iam, seus lenços iam em lugares que Paulo não poderia ir. A unção continha ali, mas não fiados agora nós, em pleno século 21, em coisas palpáveis. Então nos últimos dias, Enoque, os apóstolos, os profetas, eles teriam profetizado que isso iria acontecer. Então vemos que há um resumo de toda esta carta de Judas, para que haja no verso 20 crescimento espiritual, para que haja um despertamento da parte do povo, para que haja também, ponto B, o amor para com Deus e uma confiança inteiramente em Cristo, nosso Salvador. Versículo 21. Aprendemos também, meus amados, nesta carta, no versículo 22 e 23, que é altivos em ganhar almas, que nós devemos ter metas, que devemos correr atrás, que devemos empenhar em salvar almas, não só as que estão de fora, mas as nossas próprias almas também. Obreiros, obreiras, servos de Deus, nunca devemos esquecer que temos uma alma para prestar conta também diante do nosso Deus. E observando todas estas coisas, que nós não venhamos cair no engano, que nós não venhamos cair na situação que os próprios anjos receberam a paga das suas atitudes. Homens ímpios que pecaram diante de Deus, e Deus também entrou em juízo com os pecadores.
e que nós venhamos, meus amados, sempre ter um crescimento espiritual em oração, jejum, temor a esta palavra e muita vigilância e prudência. Que Deus abençoe e voltaremos trazendo mais algumas reflexões a respeito dos livros que estão aí canonizados para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe. Seu irmão em Cristo, Pastor Marcos de Souza, despede a todos na paz do Senhor Jesus.